Dando sequência à programação do CertFórum 2023, vamos iniciar o painel EIDAS 2.0. E para completar o dispositivo, convido ao palco o contra-almirante do Gabinete Nacional de Segurança, GNS, senhor Manuel da Costa Honorato. E de forma remota, o Program Manager EID and e-Signing Service at European Commission Digital Transformation Leader, senhor Apóstolos Tolles Apladas. Kalispera, everybody. Can you hear me? Convido ao palco o senhor Make da Angola. Por favor. Para moderar, passo a palavra ao senhor Maurício Coelho. Bem, boa tarde a todos, a todas mais uma vez. Vamos agora a um bloco onde a gente tem aqui a representação da comunidade europeia, com a participação do Tolles Apladas Apóstolos, como representante da DIGIT, da Comissão Europeia, para nos trazer um pouco de informações acerca da experiência do EIDAS, da implementação do EIDAS, né, e também com relação às lições aprendidas, mas também as motivações, as inovações que eles já têm programadas para a versão 2.0 do EIDAS, com previsão de implementação a partir de 2024. Temos aqui também o Almirante Honorato, representando o Gabinete Nacional de Segurança de Portugal, órgão, de certa forma, congênere ao nosso ITI aqui no Brasil, em algumas das atribuições. Vai nos trazer também um pouco da experiência, né, portuguesa na implementação de identidades digitais e também das assinaturas eletrônicas qualificadas. E o Make está aqui representando Angola, também nosso país irmão de língua portuguesa, para nos trazer um pouco também da experiência e do planejamento que Angola tem com relação também a esta iniciativa, né, de assinaturas eletrônicas por lá. De pronto, vou shifting gears now for English, Tolles. We'd like to thank you very much. We are honored with your presence, with your contribution. We know late night already in your location, so we please you very much, and we hope to hear you, your experience, your knowledge about the lessons learned about EIDAS and the innovations, motivations for the new version 2.0. So the word is yours. Thank you very much. Thank you very much. First of all, do you hear me well? Yes, very well. Excellent. Thank you very much, and thank you very much for the invitation in your very prestigious conference that is almost 2 decades now up and running. And I'm honored to be here in order to express what we are doing in the European Commission and give you some insight about the EIDAS 2.0, as well as the third countries trustless program that we rolled out this year. So, please allow me to share my screen. I have a small presentation for you. So, the EIDAS 2.0, one of the most important elements in the revision of the EIDAS regulation is the digital identity for all Europeans initiative. Practically, what we want to achieve is to offer to our citizens in our territory a European digital identity common for everybody, to be free to be used by all citizens, to be accepted everywhere, recognized by private and public service providers for all transactions that require authentication. And as you already know, we pay high value on the security and the privacy of the personal data of our citizens. We have numerous actions in several domains, and the European digital identity is one of the key pillars of the European digital identity is to safeguard the security and the privacy of our citizens
in order themselves to be able to control and protect their identity, personal data, and digital assets. For the European Digital Identity Initiative, we are working in parallel tracks, if I may say so. We started with the legislative process, which is the revision of the eIDAS regulation, which underpins the European Union's digital identity framework. And we are at the end of the negotiation of the proposal the European Commission has proposed. On another front, we are working for the wallet's technical specifications, where the member states and the Commission services are in the process of establishing a common toolbox, consisting of what we call the ARF, the Architecture and Reference Framework, which is a set of standards, common standards and specifications, and best practices for the EUDI wallet. We also launched the large-scale pilots, which are actually grants under the Digital Euro program for large-scale pilots around the use cases that could be implemented in the EUDI wallet, including mobile driver license, e-payments, e-health, etc., etc. And we also have worked heavily at the same time in the wallet reference implementation. We have procured the reference implementation of the wallet based on the technical specifications that have been already agreed by the toolbox. Some milestones here. The legislative process, regarding the legislative process, the regulation is expected to be adopted by the end of this year, and then it's going to follow the official path of adopting a legislation at the member states level from the national parliaments. The wallet technical specifications, the first release was published on February 9th, and the reference implementation of the wallet has already been started, and different releases are planned and will be published after approval by the Commission. Last but not least, in April 2023, we signed some grant agreements in order to pilot several projects from the member states. The EUDI wallet is not just an application. The EUDI wallet is an ecosystem that ultimately wants to build trust. And this is what you see as the outline of all of this ecosystem. We have several actors here. We have the wallet providers that release the wallet instances or in different implementations. We have the PIDs or electronic attestation of attributes providers. We have the relying parties, and we have qualified electronic attestation of attributes. The PID is actually the unique identifier for its person in order to bind this person's wallet instance with a person, a natural person, based on the first and family name, the date of birth, among other things. Qualified electronic attestation of attributes will be digital travel credentials, some education credentials like diplomas from the university, certifications, etc., etc. And electronic attestation of attributes, as we call them in our vocabulary for the EUDI wallet initiative, are, for instance, the membership cards or event tickets. We paid special attention about the use cases that we will put in place in the EUDI wallet in order to be appealing to the citizens and also to bring added value to the citizens. So you can see several of them in this slide. I'm not going to go through all of them for the sake of timing, but we're talking about the mobile driving license in order to be cross-border acceptable from one member state to the other. We foresee the opening of a bank account to verify user's identity when opening a bank without that person having physically to be present in the bank branch. Of course, the electronic signatures is one of the main use cases that the wallet will support and will boost even further the adoption of the electronic signatures in the European Union. E-prescriptions, in my opinion, is one of the most important use case because we'll give the flexibility to our citizens when traveling to a foreign country to be able to use their prescription issued by their national authorities and also to inside their country
to have a more seamless handover of the prescription to the pharmacy, avoiding all of this paper-based process, and thus reducing the costs. The architectural reference framework, the first release, represents the initial consensus version contains the fundamental elements necessary to develop a EUDI wallet prototype. This architecture is a moving target, as the legislative process is still ongoing and is not yet concluded. And this document is open and shared on GitHub, and the link is in my presentation, in order to collect feedback from our stakeholders. And of course, new releases with additional specifications will come in cycles based on the feedback that we are going to receive. The reference implementation that I mentioned before, the objectives of the reference implementation that I mentioned before, is to build the reference technical infrastructure in order to support interoperability and implementation of the wallet in its ecosystem, and also to provide support to the member states and other stakeholders in order to implement, develop, and scale up the EUDI framework. Definitely, the reference implementation is going to be a very important enabler for the large-scale pilots by providing the reference wallet and use cases in national/stakeholder context. The scope of it is to authenticate and identify our citizens, and of course, with subsequent releases to provide more functionalities based on the feedback from the pilots. At the end of the day, the outcome will be an open source reference wallet implementation with libraries tested and certified, ready to be used by the member states so as to implement their own national wallets. For the large-scale pilots of the wallet, we support the member states and relevant stakeholders in the compliance with the Common Union Toolbox, and we have released several funds, a lot of millions actually, in order to be able to boost the implementation of these large-scale pilots and give some incentives to the interested parties and the relying parties in order to implement and assist us on our initiative to roll out the European Union digital identity. There are 4 large-scale pilots as we speak for the time being. There is plenty of information here, but because I would like to touch point on the next topic, which I think is going to be very, very interesting to you, I'm just going to state that the total budget is more than 90 million euro, 50% of European Union's contribution, more than 250 participants, and in all of these 4 large-scale pilots, you see that almost the majority of the member states are participating. What I think is going to be very interesting to you is the European Commission's Third Countries Trust List program that was announced and presented by us back in February of 2023. The Third Countries Trust List program is the streamlined and well-defined onboarding journey for the third countries that are willing to align their trust services with the European ones. The European Commission paved the way and defined the technical specification, which is called MRA element, Mutual Recognition Agreement technical specification. Currently, we're in the version 2.2, and we also updated the digital signature software, the DSS library. It's an open source library that everybody can download from our infrastructure. And with the version 5.11.1, the version 2.2 of the MRA technical specification is implemented so as to be able to interpret, technically speaking, the content of the third countries at the slotted, which I will come in a second. We also published the signature applicability rules that enable the relying parties to determine whether an electronic signature or seal fits in the recognition scheme established by the third countries at the slotted. We have in the EIDAS dashboard the specific sections to the third countries trust list program with a document repository which contains all the necessary documentation and guidance for the third countries that are willing to join the scheme. And very recently, we published the third countries at the slot with a pointer to the third countries trust services. The first country that is present in the third countries at the slot, the trust service of that country is Ukraine.
And we are collaborating heavily with some more other countries in order to be as well members of these third countries' hardest LOTL. The guidance that we recommend for the third countries in the preparatory phase is following the pyramid of trust of the eIDAS regulation. So there are several pillars that jointly the Union, in this case the Commission that is leading the technical discussions with the third countries, need to reach some agreement on the legal context, the supervision and auditing context, the best practices, followed by the QTSPs or the TSPs in the third country, and at the trust representation at the level of the supporting tools and the building blocks. The path to the mutual recognition is very well defined, as I mentioned before, under our program, and we provide guidance and technical pilot tools in order to assist the third countries that are willing ultimately to sign a mutual recognition of the qualified trust services between their country, their territory, and the European Union. Ourselves, we perform an assessment on these 4 pillars that I mentioned before, and we also provide support material, and this support material is the Mutual Recognition Agreement cookbook, the eIDAS Article 14 assessment checklist, which, by the way, is going to be revised and reviewed, because in the eIDAS 2.0, we are not going to have anymore the Article 14 for the mutual recognition, but we're going to have implementing acts. And of course, we provide support for the formation and the construction of your trusted list in order to be more or less aligned and equivalent to the structure that we have in Europe. And we also have these technical tools and technical infrastructure with test LOTL, small test PKIs, etc., etc. Regarding the Ukrainian pilot, that fell under the international compatibility for the trust service that we launched 3 years ago. And practically here you see a realistic validation of a Ukrainian electronic signature based on the third countries at the SLOTL and based on the implementation of the MRA technical element, technical construct in the third countries at the SLOTL and the Ukrainian trust list. So as you can see on the right-hand side of the slide, the qualification of from our tools and our systems in the Commission is that it's an advanced electronic signature and we have a trustable certificate chain. And in our opinion, this is the best outcome that someone can have, a third country can have, without having a mutual recognition agreement in place, which is the next step. Because in order to reach to that level, first of all, we need to work together, collaborate together in order to prepare all the constructs, all of these assessments that we discussed before, in order to set this infrastructure, set up this infrastructure. And the outcome of this infrastructure and this setup is visible in the eIDAS dashboard. I welcome everybody to visit our page. It's in the eidas.tc.europa.eu, and there you will find under the international, the third country's trusted list browser. So there you will see the Ukrainian trusted list and the third countries at the SLOTL, and practically this means that now everybody that is willing to accept Ukrainian electronic signatures and mark them and accept them as advanced electronic signatures, which have the stamp of the European Commission, because we seal with the European Commission's qualified sealing certificate these lists, you will have a high assurance about the origin of this electronic signature and the trustworthiness of this electronic signature. And we welcome everybody to join the third countries trust list program of the European Commission. There is a big forum happening on October 11th and 12th in Vienna, the Trust Services Forum. It's an international forum organized by NISA. Myself, I'm going to be there, and I will be happy to meet you there in person and discuss further on this topic. Thank you very much for your attention. Okay, Tollis, thank you very much for your presentation, a rich, enlightening presentation, especially in this topic of how to become a
country recognition. So we appreciate very much. Hope to see you here in Brasilia in person next year to update us about the implementation of version 2.0 of ADAS. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. I will be honored and happy to attend it physically, and perhaps why not to announce the Brazilian inclusion in the third country status slot next year. Great, great. Thank you very much. Have a good night, Tolis. Thank you very much. Thank you very much. Então, agora voltando aqui ao português, nós vamos dar oportunidade ao nosso irmão Make de Angola para que possa nos contar um pouco dos passos que estão sendo tomados por lá com relação à infraestrutura de chaves públicas angolanas, assinaturas eletrônicas em Angola. Por favor, Make, a palavra é sua. Primeiro agradecer ao ITI, tanto ao governo brasileiro como tal. É a segunda vez que nos deslocamos aqui ao Brasil e somos muito bem recebidos e agradecemos o convite. Angola, embora tenha já desde 2011 dado os primeiros passos do ponto de vista de legislação de base para as assinaturas eletrónicas, portanto, consubstanciando-se com a implementação de uma infraestrutura de chaves públicas, na realidade deu poucos passos concretos. Portanto, o nosso contexto mais difícil e, portanto, nos últimos 10 anos, podemos considerar, começou uma verdadeira revolução digital em Angola, mas com grandes desafios, primeiro do ponto de vista geográfico, portanto, acho que o Brasil é uma boa referência para isso, mas depois do ponto de vista social, portanto, a literacia, a educação em si é um dos desafios que nós enfrentamos e, portanto, adicionando a componente digital, portanto, conseguimos perceber, ou ter uma percepção daquilo que são os desafios que temos. Mas nem por isso nos fizemos prorrogados e, portanto, há 2 anos atrás, foi no âmbito da reforma do Estado, portanto, foi iniciado um novo processo de digitalização, mas que assenta essencialmente também na revisão de processos públicos. E, portanto, a melhoria dos serviços públicos para facilitar a economia, para facilitar a atribuição de benefícios sociais, é um dos desafios que temos. E hoje é impossível pensarmos em fazermos isso sem o digital. E é impossível pensarmos no digital sem confiança, sem certificação. E, portanto, o nosso principal projeto é a interoperabilidade da administração pública. Angola fez muitos investimentos em distintas áreas. Curiosamente, a identificação civil foi das áreas que mais beneficiou de investimento para a digitalização, mas em contrapartida é a que ainda hoje apresenta-se como um bloqueio para aquilo que nós chamamos o salto necessário para efeito. Portanto, população sem identidade e sem certificação, naturalmente é mais difícil prestar os serviços. E, portanto, o conjunto de investimentos feitos a nível da, se chama aqui Receita Federal, portanto, a nível da administração fiscal, em Angola, a nível da identificação. Vou tentar aqui seguir rapidamente. Portanto, o conjunto de investimentos feitos não permitiram ainda gerar o impacto que se pretendia. Portanto, a interoperabilidade, porque já existem sistemas, já existem cadastros, já existem serviços, acaba por ser o maior desafio que temos, e ela sem uma certificação digital, sem identidade digital, é quase que replicar o problema para o nível de interoperabilidade. Portanto, nós apresentamos aqui alguns números. Portanto, Angola é um país com mais de 33 milhões de habitantes, 18 províncias, português é a língua oficial, mas temos mais de 15 idiomas. Hoje ainda é assim que nós nos organizamos enquanto governo, enquanto administração pública, para prestarmos serviços. E acho que não preciso dizer a essa magna audiência quais são as implicações que temos do trabalho em silos. Brasil ontem falavam sobre o tema da identificação estadual, portanto, e é mais difícil, se calhar, para quem já tem identificação estadual, unificar do que aquele que não tem nenhuma e avançar. E, portanto, nós vivemos um bocadinho esse fenómeno quando falamos dos distintos departamentos ministeriais, governamentais. Portanto, cada um já tem o seu sistema, está avançado.
seguramente, não sei se tem alguém aqui da Receita Federal, mas seguramente quando se pensa em integrar a Receita Federal, não se pode perder dinheiro, portanto é sempre mais difícil. Mas a nossa visão hoje está centrada no cidadão, portanto, orientar a administração pública, o poder público ao cidadão. Mas para nós a tecnologia é simplesmente um suporte, os serviços integrados são suporte, o mais importante é a revisão dos processos. Hoje o cidadão precisa de vários tipos de serviços públicos e todos estes serviços hoje têm o pensamento clássico do papel, o pensamento clássico das autorizações. Portanto, associado ao tema da digitalização, nós começamos um programa, chamamos de Simplifica, que é uma boa prática que fomos buscar os nossos irmãos de Portugal, que tem o Simplex, onde os processos administrativos têm vindo a ser avaliados para retirarmos primeiro aquilo que não agrega valor, portanto a validação documental que hoje não agrega valor, e só depois pensamos na digitalização. E, portanto, com isso queremos alterar a cadeia de valor da prestação de serviço público, portanto, deixando de ter silos e apontando para o cidadão num ponto único de contacto. E essa é a nossa visão clássica para a interoperabilidade. Portanto, uma infraestrutura tecnológica única. Portanto, hoje estamos a adotar, e com apoio também do Banco Mundial, portanto, tive a oportunidade de estar com o Eduardo em Washington, nós estamos a adotar agora o conceito de infraestrutura digital pública, onde deixamos de olhar para a tecnologia como tal e olhamos para os componentes digitais que são necessários para a relação com o cidadão. E, portanto, criar os principais repositórios, as principais fichas que vão aglutinar últimos estágios do cidadão e, naturalmente, para dentro, como falei, em relação aos processos. E, portanto, com isso vamos alterar o nosso modelo funcional, portanto, em que classicamente nos organizamos para prestar serviço público em organismos, e passamos para um modelo em que, por via de pontos e portais únicos, o cidadão poderá efetivamente solicitar N serviços. Esse é o desenho da nossa plataforma de interoperabilidade e eu trago aqui, portanto, porque nas nossas reuniões falou-se um bocadinho sobre o broker para o Mercosul. Portanto, nós assumimos, e quando chegar já agora o tema da CPLP já irei explicar melhor, que não será possível eliminar o conjunto de sistemas que a administração pública tem. Portanto, precisamos de criar, dentro dessa orquestração, capacidade para que, a nível da camada de dados, esses dados possam ser tramitados. E por isso é que temos aqui o nosso broker. Mas depois temos o gestor de workflows, que no fundo é onde vamos ter o nosso catálogo de serviços. Portanto, estamos agora nessa altura a trabalhar na normalização dos nossos dados para que toda a administração pública possa reconhecer a semântica dos dados da mesma forma. Portanto, é muito clássico que a administração fiscal em Angola reconheça o mesmo cidadão, por exemplo, o primeiro e último nome, e atribua um número de identificação diferente. E, portanto, o esforço de se poder cruzar esses dados é sempre muito maior. Mas depois temos aqui o nosso fornecedor de autenticação, e, portanto, aqui a nossa ICP-AO, que está nesse novo conceito da infraestrutura digital pública na camada de interoperabilidade. E se calhar o que temos hoje aqui no Brasil é a principal referência que nos levou a redesenhar, do ponto de vista da certificação digital, os nossos serviços. Depois temos o gateway de SMS e pagamentos eletrónicos, mas percebemos que todos esses vão precisar de, em algum momento, ter não repúdio da informação que irá ser partilhada aqui. E, portanto, aqui ressalta a importância, então, da infraestrutura de chaves públicas para os seus diversos fins, desde certificados qualificados, avançados, todos eles vão acabar por ser orquestrados a esse nível. Não me vou debruçar muito tanto sobre esta arquitetura, mas ela é clássica. Qual é a grande diferença? E aqui é um pedido de apoio agora público ao Brasil. Nós também temos o desejo de democratizar o serviço de certificação digital. Mas Angola tem um mercado diferente, portanto, a expertise necessária para que esse serviço seja terceirizado ainda não é uma realidade em Angola. E talvez seja aqui um convite aos operadores, às autoridades que temos aqui no Brasil, a explorarem o mercado. E quando chegamos à CPLP, vamos poder ver aqui essa oportunidade.
mas o Estado vai ser obrigado a arrancar, portanto, para garantir que Angola não continue lá atrás. Portanto, essa arquitetura já está pensada para que, no meio do percurso, possam existir, então, autoridades certificadoras de segundo nível e credenciadoras, sem que tenha que ser o Estado a monopolizar todo esse processo. Claro que hoje Angola tem uma oportunidade diferente do Brasil, porque o nosso modelo clássico de identificação civil permite-nos atribuir, a semelhança do que acontece em Portugal, um certificado digital no momento em que identificamos o cidadão. Mas depois a ativação desse certificado, a renovação de certificado não tem que necessariamente ser feito por órgãos de administração direta ou indireta do Estado. E esse é o estágio que nós pretendemos alcançar. Tudo isso assenta numa agenda de transição digital. Portanto, quando falei há pouco tempo sobre os investimentos, estão dispersos, não estão harmonizados e, portanto, nós estamos nessa altura a levar a cabo a elaboração de uma agenda de transição digital, olhando para vários objetivos, mas o principal objetivo é chegarmos a 2027 com a interoperabilidade a ser uma realidade, deixar de ser o sonho que tem vindo a ser nos últimos anos e, acima de tudo, termos o cidadão digital e com capacidade de praticar artes em ambiente digital. E aqui chegamos à CPLP. Angola, em junho deste ano, assumiu a presidência da Comissão Interministerial para a Governação Eletrónica. E nós, portanto, acho que aqui a nossa magna audiência tem um bocadinho de noção do que é a CPLP, a semelhança do que é o Mercosul, é uma comunidade dos países de língua portuguesa, com uma grande diferença, eu penso que essa tem sido a grande mais-valia, é que os países que fazem parte dessa comunidade não estão no mesmo continente. Portanto, é um desafio maior porque estamos unidos pela língua, mas também é uma grande oportunidade porque podemos mostrar aqui também o poder da tecnologia, especialmente em países que estão em níveis de desenvolvimento diferentes, com realidades sociais diferentes, mas é muito usual. Eu vou sair daqui do Brasil, em vez de ir para Angola, vou primeiro para Portugal, portanto. E, portanto, dava-me jeito, por exemplo, chegar a Portugal e poder pedir um serviço público, mas aí precisava ter um documento nacional que fosse reconhecido em Portugal. Quando vou a Portugal ainda não posso passar pelo e-gate e, portanto, tenho que ir para o carimbo formal. E todos os dias que vou a Portugal, que vou muitas vezes, a fila é muito grande de brasileiros. Portanto, o Brasil tem muita população mesmo, porque tem muito brasileiro em Portugal. E, portanto, acho que temos todos aqui grandes oportunidades. Setor público, setor privado, temos todos grandes oportunidades. E, portanto, e no nosso plano de ação, como não podia deixar de ser, espero que não tenhamos aqui nenhum político que se chateie, nós utilizamos como lema, vamos materializar aquilo que politicamente tem sido dito. Portanto, os nossos presidentes têm falado muito sobre o tema da mobilidade, da facilidade da concessão de vistos, da residência, mas isso não tem saído da retórica política, porque na prática precisa de existir confiança na informação que deve ser partilhada. E da consulta que fizemos, portanto, junto da Embaixada de Portugal em Angola, que também participou, essencialmente Portugal precisa, por causa também das outras comunidades que faz parte, de ter acesso à identificação segura, portanto, à informação segura, confiável. O cadastro, aqui chamam cadastro criminal, portanto, não antecedentes, portanto, em Angola é o certificado de registro criminal, portanto, para saber se o indivíduo tem ou não tem. E, essencialmente, com essas duas informações, validar o documento de viagem. Portanto, se tivermos isso tudo, já é mais fácil até a concessão de visto de fronteira para Portugal. Portanto, se o indivíduo precisar circular dentro da União Europeia, poderá, dentro de Portugal, solicitar essa informação. Com base nisso, nós colocamos na nossa agenda, portanto, um conjunto de objetivos estratégicos do plano de ação até 2025, durante essa presidência de Angola. Portanto, onde temos a troca regulamentar de informações, melhorar a acessibilidade de serviços públicos digitais, portanto, os nossos cidadãos nos países da CPLP poderem aceder a sistemas, a serviços para solicitar um conjunto de documentos. Os brasileiros precisam de solicitar o NIF, podiam fazê-lo com base num certificado digital emitido no Brasil, sendo reconhecido, por exemplo, no Portugal, que é a plataforma de serviços únicos de Portugal. Portanto, isso hoje não acontece exatamente porque não há essa confiança ainda e não há interoperabilidade. E esse é um dos objetivos.
A interoperabilidade digital para N fins, e aqui destacamos o tema da economia. As trocas comerciais entre Angola e Portugal são muito grandes, entre Angola e Brasil. O presidente Lula ainda agora fez menção, mas qualquer empresário, qualquer investidor gostaria de ter a possibilidade de, a partir do Brasil, pedir licenciamento para importar mercadorias, pedir alteração da sociedade, sem ter que se deslocar. Portanto, hoje é muito... Claro que o digital não pode substituir a interação humana, mas em muitas situações acaba por obrigar a que essa interação aconteça. E, portanto, acelerar o processo de simplificação e modernização administrativa. Portanto, aqui a troca de experiências e até mesmo a partilha de tecnologia como tal. Olhando rapidamente para aquilo que podemos fazer até 2025, cibersegurança. Portanto, não temos como falar de partilha de dados de cibersegurança sem falarmos da certificação digital, também lá está. Mecanismo de salvaguarda de segurança e privacidade. Portanto, os dados dos cidadãos nossos que estão, no fundo, nos outros países da CPLP poderem ser acedidos de forma segura, sem violar as leis de proteção de dados, quer do país em que se acede, quer do país de origem. Procurement digital, portanto, já falei há pouco tempo sobre as autoridades certificadoras daqui poderem certificar pessoas em Angola e, portanto, isso também é a identidade digital. E aqui eu uso a identidade digital, é curioso, por isso que acho que o Eduardo não está por aqui, mas agora em Washington, a identidade digital hoje vai, do ponto de vista da materialização, assumindo várias formas do seu surgimento. O efeito é sempre o mesmo. Nós estamos a começar a identidade digital exatamente com a premissa da certificação digital, mas países que têm um estágio diferente começam a partir da identificação civil das pessoas. Portanto, a nossa abordagem é claramente diferente, é dar também ao cidadão estrangeiro o certificado digital à entrada do país, é associar os serviços de comunicações eletrónicas e, portanto, a ideia também é, por interoperabilidade, podermos converter a forma como iremos receber essa informação para criarmos uma identidade digital que seja efetivamente confiável e partilhável a nível da CPLP. E, portanto, com isso temos assinatura digital para que com o meu certificado do meu país de origem eu possa assinar um documento. Eu posso me casar, portanto, já sou casado, mas se tivesse oportunidade, casaria com uma bela mulher brasileira. Não, é? Não, já sou casado, já estou bem casado, graças a Deus, não é? Mas podia estar aqui casar e não ter que me deslocar aos serviços consulares angolanos para o reconhecimento dessa união. Portanto, dava-me jeito poder fazer isso dessa forma. E é isso que nós queremos, claro. Queremos muito que até 2025 sejamos capazes de pelo menos dar o impulso necessário, mas se não formos, claramente que o país que vier a seguir deverá dar continuidade. E, portanto, com isso elaborar um quadro comum, portanto um EIDAS para a CPLP. Não tem que necessariamente, do ponto de vista de conteúdo, ser algo diferente, mas poderá e deverá ser algo adaptado à nossa realidade. Portanto, esses são os desafios que nós temos para até 2025 a nível da CPLP e que juntamos nessa visão, chamemos progressista, desde aquilo que estamos a fazer internamente e aquilo que precisamos fazer para a nível da CPLP podermos efetivamente interoperar, não só na língua, mas também nos dados. E com isso, o meu agradecimento. Bem, que grande apresentação. Acho que, se por um lado Angola esteve atrás de algum tempo, acho que está ganhando terreno de uma forma muito rápida e, diria assim, de forma muito inteligente, porque está aproveitando da experiência que vocês têm pesquisado, evitar os erros que nós cometemos e aproveitar os atalhos que nós encontramos para a aceleração de vocês. Queria dizer que, do ponto de vista de tudo que você apresentou aqui, eu, particularmente, tenho, assim, só elogiar e concordar com tudo que você apresentou aqui. Estamos perfeitamente alinhados e queria colocar de pronto o ITI à disposição de Angola e também ao nosso ecossistema ICP Brasil, aí nossas empresas que representam aí autoridades certificadoras do Brasil, cooperar nesse projeto, ajudar a Angola para que vocês possam levar a cabo realmente um projeto tão bacana como você apresentou aqui. Conversava com o Almirante Honorato, né, de talvez também no âmbito da CPLP, nesta união conjunta dos países de língua portuguesa,
cooperarmos todos nós, para todos nós nos ajudarmos. Essa integração é benéfica a todos nós, de interesse de todos nós. Vamos só preservar os casamentos dentro dos nossos países, né? Já chega o Almirante Honorato, que já casou com uma brasileira, né? Agora o Meik veio com essa conversa também. Bom, calma lá. Queria te separar. Brincadeira, Meik. Muito obrigado. Excelente participação. Eu sei que parece que você tem um problema de horário de voo, então se você precisar se retirar, fique à vontade, mas um prazer tê-lo conosco aqui para ouvir agora nosso Almirante Honorato. Vai nos trazer, então, a experiência portuguesa, que também é muito rica. A gente já há alguns anos vem conversando, interagindo, buscando este reconhecimento bilateral entre Brasil e Portugal. Temos comunidades enormes de brasileiros em Portugal e também de portugueses aqui no Brasil. Nossas relações comerciais, nossas relações sociais são imensas, então isso muito nos interessa. A experiência de Portugal na temática das identidades, das assinaturas eletrônicas, já, né, na convivência com o EIDAS há alguns anos, e já, né, se preparando para essa evolução, conforme o Tolles nos apresentou aqui, o Almirante Honorato, me perdoe, já estou trocando a Força Armada aqui, Almirante, mas tudo bem, né? Honorato. Almirante Honorato, vamos lá. É um prazer tê-lo conosco, uma honra antes de tudo, e por favor, a palavra é sua, aguardamos aqui ansiosamente sua exposição. À vontade. Bom, o Maurício já disse que eu sou casado com uma brasileira, para dizer ao Meik que já cumpri 2 grandes sonhos, que era casar com uma brasileira e ter netos brasileiros, para onde eu vou ainda hoje jantar hoje à noite, que estão aqui a 240 quilómetros. Portanto, também é uma alegria estar aqui e com isto quero agradecer ao ITI e na pessoa do Maurício pelo convite que dirigiu a Portugal. Não sei se já houve participações anteriores, tentei saber se tinha havido participações anteriores de portugueses, creio que houve algumas, mas nos últimos anos talvez nos tenhamos não ter conseguido essa participação, mas esperemos que possa, a partir de agora, voltar a reforçar esta participação e encontrarmos aqui muitos amigos. O que eu vos vou trazer é uma apresentação com 42 slides. Tenham calma. Não são 42 slides, mas tem 42 slides. A apresentação, vou pedir ao ITI depois para partilhar na íntegra, porque tem uma série de slides que não são apresentados. Designadamente eu vinha preparado para falar se a União Europeia não assegurasse esta comunicação. Vinha preparado e agora não vou fazer essa apresentação, mas há mais informação que eu vou deixar convosco para poderem perceber, para quem quiser aprofundar aquilo que venho falar. Muito bem, como disse, são 7 pontos, desapareceram 2, são aqueles cinzentos, portanto 5 pontos. O ponto, digamos que o ponto rainha é os serviços de identidade digital, porque percebi nestes 3 dias, desde segunda-feira que estou no Brasil, percebi que é um problema e a minha apresentação foi se adaptando às nossas conversas. Em 2 de manhã estava a alterar. Então, vamos começar precisamente por quem somos. O Gabinete Nacional de Segurança depende diretamente, estatutariamente, do Primeiro-Ministro. Obviamente que o seu Primeiro-Ministro não tem tempo para nos dar despacho, etc. E por isso delega num membro do governo relativamente próximo dele. Neste governo é o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, engenheiro Mário Campo Largo, anterior presidente da Digit, de onde está o Talos, na Europa, e que reformou-se no início de março de 22, pensando que vinha ter uma boa vida em Portugal, gozando a sua reforma, e 30 dias depois era secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa. Esta secretaria depende diretamente do Primeiro-Ministro e é uma decisão estratégica de Portugal neste governo de centralizar a componente digital e da modernização administrativa junto do Primeiro-Ministro. Não estamos só o Gabinete Nacional de Segurança lá, está a Agência para a Modernização Administrativa, está Portugal Digital, está a gestão da rede informática do Governo, estão os fóruns onde se debate todo o processo de transformação digital e digitalização e modernização administrativa do Estado português.
Depois, então, vem o Gabinete Nacional de Segurança. O Gabinete Nacional de Segurança já tem uma proveta idade, tem 73 anos. Foi criado em 1950 na sequência da criação, após a Segunda Guerra Mundial, da criação da NATO. Era uma obrigação pela questão da NATO. Tem um diretor-geral que é simultaneamente a Autoridade Nacional de Segurança, Almirante António Gameiro Marques, que, infelizmente, por até questões de agenda, não pôde estar aqui connosco hoje. E depois tem, essencialmente, dois setores. Tem o gabinete que vem desde há 73 anos, do qual eu sou subdiretor, portanto, há dois subdiretores, um para o Gabinete Nacional de Segurança, e o que é que nós tratamos no Gabinete Nacional de Segurança? Nascemos para tratar a informação classificada, e até hoje mantemos essa competência, mas depois, na segunda parte, aparece serviços de confiança. Isto é anterior ao EIDAS, portanto não é uma influência do EIDAS, nós já chamamos em serviços de confiança. O que é que serviços de confiança é que nós temos? Exatamente o da certificação eletrónica, mas outros serviços, como por exemplo as plataformas de contratação pública, também são serviços de confiança. E isso nós só atuamos como entidade supervisora ou credenciadora desses serviços. Nós não somos operadores, nós não somos acreditadores, nós somos certificadores ou credenciadores. Isto é uma questão de terminologia, mas já vamos ver mais à frente o que é que isto significa. Em 2014 foi criado o Centro Nacional de Cibersegurança e, como um bebé que precisa de crescer, foi decidido colocá-lo dentro do Gabinete Nacional de Segurança, pensando-se que, ao passado alguns anos, se autonomizaria. Hoje, cada vez estamos mais convencidos de que o Centro Nacional de Cibersegurança permanecer agregado com o Gabinete Nacional de Segurança, eventualmente num modelo de governação ligeiramente diferente, mas integrado, é extremamente importante e complementar. Porque hoje não há incidentes na informação da segurança da informação sem haver ciberincidente. E isto é fundamental nas crises que temos tido. Costumamos dizer que somos um organismo público, em termos legais, mas que temos duas marcas. Temos duas projeções externas diferentes, uma mais limitada e mais discreta, que é o Gabinete Nacional de Segurança, uma mais ampla e que abrange toda a população, a economia e sociedade portuguesa, que é o Centro Nacional de Cibersegurança. Passando agora aos modelos de governação, eu parece que estava a adivinhar que o Talos ia falar disto. Falou na questão do reconhecimento mútuo, da questão da governação e da supervisão. E eu tenho que realmente falar disto. E o EIDAS estabelece uma orgânica de governação e principalmente de supervisão para a questão dos serviços de confiança. Então vamos ver como é que fazemos em Portugal. Dois âmbitos, o âmbito europeu e o âmbito português, e estamos a falar em três eixos, independentes entre eles. O primeiro eixo é da acreditação. Na Europa, há uma entidade de acreditação europeia que tem em cada país uma entidade de acreditação. Em Portugal chama-se IPAC, Instituto Português da Acreditação. E não é só para os serviços de confiança. Toda a acreditação, desde uma acreditação de um produto corriqueiro, a serviços de confiança ou a qualquer sistema, etc., que necessite de uma acreditação. É uma entidade completamente independente, inclusivamente muito independente relativamente ao poder político. Esta estrutura, e o IPAC, é que faz a acreditação dos organismos de avaliação de conformidade e dos respectivos auditores, sendo que também podem haver auditores independentes que não pertencem a nenhum organismo. Portanto, este é o primeiro eixo, acreditação. O segundo eixo somos nós, supervisão. E o terceiro eixo são os operadores. Nos operadores, o panorama português limita-se a 6 entidades operadoras de serviço ou prestadores de serviços de confiança. 3 públicas, 3 privadas. O SEGER, que é simultaneamente o operador da raiz do Estado, mas também de uma raiz de segundo nível comum do Estado. No próximo slide explicarei um bocadinho melhor. O Instituto de Registros Notariados, que tem o cartão de cidadão, e a AMA, que tem a chave móvel digital, onde eu irei falar mais
de uma forma mais acurada sobre a chave móvel digital. Nos privados, temos poucos, mas bons. A ordem que está ali é uma ordem com que eles foram surgindo, não é nenhuma alfabética nem nada. Portanto, a ASIN é a última que surgiu. A Digital Sign é uma empresa que eu costumo dizer que faz espargata entre a Península Ibérica e o Brasil. Está presente aqui no Brasil e está ali no pavilhão. E é com muito orgulho que vemos as nossas empresas internacionalizar-se. A Multicert foi uma pioneira em Portugal e que tem um peso também na economia, mas qualquer uma delas tem um peso e tem internacionalização. Isto é extremamente importante e são extremamente inovadoras. Muitas das vezes é o Estado que anda atrás delas e não o Estado que é a locomotiva. Então, como é que isto se passa? Um operador que pretenda ser prestador de serviços de confiança notifica a entidade supervisora a dizer eu pretendo. A partir daí, apresenta alguns documentos para poder ver se estão reunidas as condições base para ele poder ser operador e, a partir daí, ele vai solicitar um organismo de avaliação de conformidade de forma livre. Há uma carteira, há uma lista destes organismos e dos auditores. Ele escolhe quem entender, faz um contrato com eles para fazer uma avaliação. Essa avaliação é feita com os critérios de avaliação que são definidos pela entidade supervisora e, a partir daí, este ciclo pode-se repetir várias vezes. Há não conformidades, corrigem, voltam a fazer avaliação e faz tantas até que considerem que cumprem já com tudo. E, nessa situação, eles podem, o organismo de avaliação de conformidade envia à entidade supervisora o relatório de avaliação, sendo que também o pode fazer através do candidato a prestador de serviços de confiança. A entidade supervisora analisa este processo num período de 3 meses, pode demorar até 3 meses para fazer esta avaliação. Normalmente fazemos um bocadinho mais rápido, a não ser que haja muitas dúvidas, e durante esta avaliação temos um diálogo constante, quer com o organismo de avaliação de conformidade, quer com o prestador de serviços de confiança, sendo que também nos podemos invocar o direito de fazer uma auditoria ou uma avaliação complementar ao prestador de serviços de confiança. Nós, por regra, não fazemos auditorias aos prestadores de serviços de confiança, a não ser nestes casos que possam haver mais complexidade ou quando há um incidente de segurança e que, felizmente, não são frequentes e aqueles que há foram rapidamente mitigados. A partir desse momento, temos mais um prestador de serviço de confiança e publicamos na lista de confiança da União Europeia. Uma lista que tem 30 países, mais a própria União Europeia, onde me perguntar, para quem sabe que são 27 países da União Europeia, como é que são 30, temos mais 3 países que não sendo da União Europeia, pretendem lá estar na lista. A Noruega, a Islândia e o Liechtenstein também estão na lista. E depois há mais um, que é em termos históricos, que saiu da lista, mas que ainda tem certificados ativos, que é o Reino Unido. Portanto, ainda lá consta, congelado no tempo, até que os certificados sejam todos eliminados. Para quem nunca lá foi, podem ir lá ver, estão lá, são umas centenas de entidades prestadoras de serviço de confiança em toda a Europa. Quanto à governação, aquilo é a supervisão, e a supervisão é no âmbito nacional. Relativamente à governação, estamos a falar só da componente pública. E isto vem desde 2004, 2005, quando se começou a criar o passaporte eletrónico e o cartão de cidadão. Há um organismo, que é um conselho gestor, que é presidido pelo secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, e que conta com a presença da entidade supervisora. Mais uma vez, a entidade acreditadora não se senta por causa da sua independência neste conselho, e por representantes de todos os prestadores de serviço de confiança e mais alguns que estão presentes pela sua importância dentro do mundo digital nacional. Depois tem uma hierarquia, tem a raiz que é gerida pelo SEGER e tem as entidades de certificação ou subentidades de certificação de segundo nível, uma do SEGER, uma do IRN, uma da AMA, conforme eu já falei, sendo que há uma quarta que já explicarei. Claro que aquilo depois desenvolve-se em vários níveis. Por exemplo, o cartão de cidadão tem pelo menos mais 2 níveis por baixo. Na verdade, a estrutura que existe em Portugal é esta. O sistema de certificação eletrónica do Estado. Não estão aqui as privadas. A entidade de raiz tem uma entidade
que não é prestador de serviços de confiança porque é só para consumo próprio, que é o do passaporte eletrónico e que estava no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é um organismo que será extinto no final de outubro e que vai haver uma nova entidade, mas esta competência do passaporte vai passar para o Instituto de Registros Notariados, que é também quem é responsável pela emissão do cartão de identidade. Depois tem a raiz do cartão de cidadão, que se divide entre o cartão de cidadão e a chave móvel digital. Estão lá que tipo de certificados é que eles emitem. Tem ainda do SEGER, que emite cartões para funcionários públicos e políticos, nos respectivos cargos, e o SEGER criou ainda, em 2018, um ramo autónomo para a emissão dos certificados para TLS e para os serviços web, de forma geral, e que é reconhecido. Maurício, tenho pena, mas se calhar eu não levava aquela chamada de atenção de ontem. Mas há outras. Muitas vezes esquecem-se de renovar o certificado. Mas é isto que estamos a funcionar desta forma. Quanto à legislação, está toda disponível no nosso portal. Existe um decreto de lei que transpõe, que executa o regulamento europeu, e temos ainda despachos sobre diversos assuntos, porque o regulamento ele próprio é difícil de entendimento e nós temos que complementar isso. Despachos sobre selos eletrónicos para assinatura qualificada remota. A chave móvel digital é um exemplo, mas hoje qualquer um dos prestadores tem esta funcionalidade. A questão do reconhecimento facial por videoconferência permitiu que uma empresa daqueles prestadores privados ganhasse um concurso com a União Europeia em que emite os certificados para todos os funcionários da União Europeia. São a partir de uma pequena cidade no norte de Portugal que emitem esses certificados por videoconferência. E, mais recentemente, em vez de termos uma pessoa, temos uma máquina, aquilo que chama o AR eletrónico aqui no Brasil, onde está desde dezembro a funcionar para a ativação da chave ou renovação da chave de móvel digital. Ainda a fatura eletrónica, e aí damos messas ao Brasil, estão muito mais adiantados do que nós, tem havido pressões e lobbies muito fortes. Esperemos que em janeiro de 2024 a fatura eletrónica seja uma realidade transversal em Portugal. Há nichos de faturação eletrónica, mas não é transversal. Passando então agora para a parte rainha. A situação hoje em Portugal, em termos de identidade digital, assenta em dois elementos. O cartão de cidadão e a chave móvel digital que está aqui e no meu portátil ou no meu computador e na minha estação de trabalho, porque ela não trabalha só em telemóveis. Estes são os dois elementos que eu tenho para ser cidadão português de plenos direitos em Portugal. Há mais. Uma coisa que é imaterial, que são os atributos profissionais. Eu, no meu caso, tenho atributos profissionais como dirigente do Gabinete Nacional de Segurança, tenho atributos profissionais como militar, como contra-almirante, como engenheiro, e quando vou assinar, aparece-me uma lista dos meus atributos profissionais e eu escolho, eu quero só assinar como cidadão, Manuel da Costa Honorato, ou quero assinar como diretor, ou como militar, ou seja, do que for. Isso é fundamental para que estes três elementos são fundamentais para a nossa identidade digital e para aquela interação que temos permanentemente com o Estado. Até ao final de 2022, com estes elementos, foram feitas mais de 65 milhões de autenticação. Mais uma vez, não se esqueçam, Portugal só tem 10 milhões de habitantes, 9 milhões e poucos de portugueses, com os migrantes somos 10 milhões e pouco. Portanto, 65 milhões de autenticações, das quais 19 foram feitas no ano passado. E este ano, pelos números que já temos, ultrapassaremos os 20 milhões, ainda não sabemos em quantos, mas acima dos 20 milhões. E cada vez mais, felizmente. Depois temos outros tipos, portanto, e com isso conseguimos fazer todas estas tarefas. Autenticação, autorização. Autorização é, sou autorizado a aceder a um determinado serviço ou eu dou autorização para que alguém aceda a alguns dados meus. Portanto, a autorização é bidirecional. A assinatura qualificada e a identificação da qualidade profissional. Depois temos mais dois serviços que complementam tudo isto, digamos que é o que nos dão depois operacionalidade a tudo isto que está por trás,
mas que podem ser usados, até o Acrobat já dá operacionalidade a isto. Estes são dois que foram desenvolvidos por nós. O autenticação.gov.pt, que é um serviço de autenticação segura com base no cartão de cidadão ou da chave móvel digital e que é usado por entidades públicas e privadas, e este é um segredo, as privadas estão lá. Eu, quando vou ao meu banco, utilizo autenticação.gov para me autenticar no meu banco, não vou com username e password, é com isto que eu utilizo. Quando vou às finanças fazer a minha declaração de finanças, é com esta que eu faço. E isto permite fazer com que 2,9 milhões de cidadãos portugueses tenham a chave móvel digital. Isto representa 30% da população. Mas se retirarmos os jovens abaixo dos 18 anos que não podem ter assinatura eletrónica qualificada, e se retirarmos acima dos 65 anos as pessoas que à partida já não têm atividade, mas que também estão a aderir muito ao serviço, já vou explicar porquê, isto representa já mais de 50% das pessoas que têm este tipo de serviços, utilizam este tipo de serviços. O segundo aspecto é, falou-se aqui da carteira de documentos, não posso dizer que isto já respeita os requisitos todos da wallet da União Europeia, mas já temos uma carteira de documentos. Eu tenho aqui 5 cartões meus, portanto, já posso deixar em casa pelo menos estes 3 e mais uns tantos, porque não necessito andar com eles. Tenho-os aqui. Têm pleno valor legal e também já explicarei rapidamente o que é que isto significa. Permitam-me só fazer um pequeno malandrice agora aqui também com o Brasil e um pequeno de história e perceber porque é que Angola tem um registro de pessoas, digamos que, mais consolidado do que até o próprio Brasil. Mas isto foi uma casualidade. Eu, depois de ter percebido, perguntei para Lisboa quando é que começou o registro central em Portugal. O registro central em Portugal começou em 1833. Talvez isto não diga muito. Mas 1833 foi quando houve a guerra entre liberais constitucionalistas e absolutistas, que foi, pela parte dos liberais e constitucionalistas, foi liderada por Dom Pedro IV. Quem é Dom Pedro IV? Deste lado do Atlântico chama-se Dom Pedro I, que abdicou de ser imperador do Brasil no filho para voltar para Portugal e ser rei em Portugal. Portanto, se ele não tivesse abdicado, nessa altura, em 1914, começou-se a emitir os documentos de identificação com fotografia e com dados biométricos, com impressão digital, era um livrete, escrito à mão, e que depois foi evoluindo. Quando chegamos a 1974, que é a Revolução de Abril, em Portugal, 25 de Abril de 74, em que se passa da ditadura para a democracia, nós tínhamos, sensivelmente, 5 documentos nas nossas mãos. Na verdade, 4, porque o de eleitor não se votava antes, portanto não precisávamos nada do eleitor. Só a partir de 74 é que se passou a ter o de eleitor. Mas, passado poucos anos, tínhamos 5 cartões. O cartão de bilhete de identidade, ou a carteira de identidade, o número fiscal, o número de utente de saúde, o número de segurança social e o número de eleitor. Cada um tinha um cartão. Até que, no final dos anos 90, começou-se a pensar, isto não pode ser. Qualquer dia não temos carteira que chegue, ou então temos que começar todos, inclusive os homens, com uma carteira como as senhoras, para poderem pôr os cartões todos lá. E o que aconteceu foi o cartão. Começou-se a desenvolver um cartão que pudesse unir estes todos os cartões. E o primeiro nome foi cartão único. Mas como a língua portuguesa é um pouco traiçoeira, a sigla não ia dar muito certo, creio eu. E então optou-se por cartão de cidadão, CC. Ficou melhor. Ficou melhor. E ele realmente é um cartão que seguiu os padrões que já se estava a começar a desenvolver na Europa. Nem todos na Europa têm tantas funcionalidades como o nosso cartão. Mais do que o nosso cartão, acho que não há nenhum que estão iguais, quanto muito. Mas há muitos com menos. Por exemplo, uma boa parte dos países não fornecem um certificado de assinatura eletrónica qualificada com o respectivo cartão de cidadão. Nós fornecemos com 2 certificados, o de autenticação e o de assinatura eletrónica qualificada. Ora, isso saiu em 2007. 5 anos depois fizemos uma análise e a adesão à assinatura eletrónica com o cartão de cidadão era inferior a 10%. O que é que se passou? É muito simples. O mundo cada vez mais estava aqui e isto não tem um sítio para pôr este cartão. Portanto, tínhamos que fazer qualquer coisa. E esta foi a razão, o mote para que isto não funcionasse.
E isto levou-nos a pensar de que temos que arranjar uma maneira que se possa deixar isto em casa e trabalhar só com isto. E aí surge a chave móvel digital, que aparece em 2015, que já se suporta no regulamento EIDAS 1.0, que permite as assinaturas remotas. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho pioneiro também na Europa, e hoje os números que eu vos vou apresentar de seguida demonstram isso. O cartão de cidadão é este, estavam aqui a ver ao longe, mas este é um espécime, portanto, muito parecido em termos dos elementos com aquilo que o Brasil vai fazer. Não sei se vai ter chip ou não vai ter chip, é esta a questão, mas os dados estão cá. Mas tem 4 números. Na primeira fase tem o número de identificação civil, depois tem o número de fiscal, tem o número de utente de... Ou seja, estes que estavam naqueles cartões passaram todos os números para aqui. E perguntam, mas vocês fizeram este trabalho todo e depois quando mantêm 4 números, é que a nossa Constituição não nos deixa ter um número único. É o fruto de uma revolução que sai de uma ditadura de número único, ligava-se à polícia política e não nos foi permitido. Portanto, por isso é que nós temos 4 números ainda ativos. Mas também não há males que não venham por bem. Isto obrigou-nos a fazer um modelo de interoperabilidade. E esse modelo de interoperabilidade para o cartão de cidadão, para garantir que todos aqueles responsáveis por aqueles números interagiam, é hoje o nosso núcleo de interoperabilidade do Estado, onde hoje passamos muita informação entre os organismos do Estado. Mas não paramos. No próximo ano vai sair um novo cartão do cidadão. O que é que temos nesse cartão? Temos a conformidade com o regulamento EIDAS sobre a identidade dos cidadãos europeus. Temos uma nova interface com contactless, ou seja, para isto já poderem então trabalhar com isto, mas também vamos manter na mesma o contacto, por razões até de garantia de interoperabilidade com os sistemas anteriores. Vamos reajustar os dados ICAO às novas evoluções que, entretanto, a ICAO teve. Vamos passar as chaves criptográficas de tradicionais para curvas elípticas, o que nos torna muito mais pequenas e mais fáceis de processar. Isto, há 10 anos, já andávamos a discutir isto, das curvas elípticas. Portanto, isto não se faz de um dia para o outro. A possibilidade de rotação de chaves, ou seja, neste momento, se acontecer alguma coisa aos meus certificados, tenho que ir fazer um cartão novo. O que vamos fazer é carregar aqui, eu falei em 2 certificados, o que nós vamos falar é 2 vezes 3 ou 2 vezes 5. Vamos carregar aqui 6 ou 10 certificados dentro deste chip, onde 2 estão ativos e os outros são todos inativos. Se acontecer alguma coisa àqueles 2 certificados, passamos para os certificados seguintes. Isso permite-nos poupar novos cartões. E, finalmente, continuar e reforçar a autenticação e a eletrónica. Vamos também aumentar a segurança física do cartão, para os mais altos padrões internacionais. Fevereiro de 2024, abrimos a garrafa de champanhe. Passando agora à chave móvel digital. A chave móvel digital começou como só autenticação. E isto permitiu-nos fazer uma autenticação muito mais segura do que username e password. Passou-se a ter uma autenticação baseada em 2 fatores. Entre o PIN que eu tenho da chave móvel digital, mais um código que eu recebo aqui. Isto faz toda a diferença. Mas, rapidamente, passou-se... E é de utilização simples. Fizemos testes na altura, eu acompanhei alguns, fomos para um liceu em ensino médio, com miúdos de 12 a 15 anos, testar, e eles começaram naquilo logo abertamente. Fomos para até pessoas mais idosas e aprenderam, não tão rápido como os jovens, mas aprenderam e rapidamente conseguiram. E finalmente fomos também a atividades classes profissionais. Não sei se estão aqui juristas, mas provavelmente estarão. Até os juristas acharam isto simples. Portanto, foi algo conseguido. Claro que com esta experiência e esta robustez, passamos rapidamente à assinatura qualificada. Serviço de identidade digital. Eu pedia para pôr um vídeo agora e vou falando para aproveitar o tempo. A ativação do serviço... Podem pôr.
A ativação da chave móvel digital hoje é possível fazer em poucos minutos, de forma remota e quase que automática, basta ter o cartão de cidadão. É seguindo estes passos, isto demora não mais de 10 minutos para quem não esteja muito habituado a estas questões, tira uma fotografia ao cartão de cidadão à frente e verso, autentica se aquilo realmente é um documento válido ou não é válido, portanto, é o que ele faz, e depois passa a autenticação biométrica através da face. A taxa de sucesso é superior a 90%, 90 e muitos por cento, estou a ser aqui um pouco, 90 e muitos por cento, a não ser que pessoas que têm um cartão de cidadão sem barba e que deixam crescer a barba ou vice-versa e outras coisas que possam acontecer. Isso fez com que se explodisse esta questão. Depois também tem os dados que se tem que introduzir, o e-mail, o telemóvel, para se poder tirar o maior partido possível da chave móvel digital. Demora pouco mais tempo do que este vídeo. Eu vou avançar. Outra utilização, que ainda hoje de manhã tivemos aqui excelentes apresentações sobre a prescrição médica eletrónica. Ops! Está certo. Eu estou a cortar o tempo. Está bem. Vou já cortar, muito rapidamente. Agora é muito rápido. Prescrição médica sem papel. Neste momento, nós temos, ainda hoje estava a ver os números atualizados e tive a mostrar às pessoas. Começámos em 2015 e neste momento temos 137 milhões de prescrições médicas passadas. Hoje, 90% das prescrições médicas em Portugal são sem papel. Eu não vou entrar em pormenores, mas para quem quiser, depois poderemos falar. A última novidade é de que o médico inicialmente só podia prescrever no seu consultório, hoje também pode prescrever com o seu telemóvel, com a chave móvel digital. Foi isso que ele permitiu. Outro aspecto é a autenticação com dados biométricos. Ou seja, ele pode substituir o código que vem para o telemóvel ou pode acrescentar um terceiro fator. Segurança. Outros, que eu não vou só rapidamente, abrir uma conta em banco ou contratos de seguros, efetuar contratos de telecomunicações, conceder autorização para acesso aos seus dados, matricular-se na universidade, alteração da morada do cartão de cidadão. O cartão de cidadão, quando se muda a morada, não é preciso ser substituído e agora pode já ser feito até por telefone. E autenticação QR, ou seja, um site onde eu vou, ele pode mostrar um QR, eu ponho adquiro com o meu telemóvel e entro de forma segura. Os números são estes, não vale a pena, portanto já 65 milhões de autenticações, 2,9 milhões. No wallet temos neste momento 11 documentos possíveis de ir para o wallet, eu tenho 5, não tenho todos, a minha ambição é ter o cartão jovem, mas acho que já não vou a tempo de ter o cartão jovem, mas este wallet traz coisas, tem pleno valor legal, eu não preciso andar com os documentos. Posso também exportar um documento assinado pelo próprio serviço para poder, por exemplo, abrir a conta no banco do meu cartão de cidadão e é legalmente aceite e já comprovei isso. E também posso ser parado pela polícia e não ter a carta de condução comigo e não sou multado por isso porque posso fazer tudo isto à distância. Os números também falam por si, é um serviço bastante mais recente, mas que está com uma adesão muito grande. Visão e estratégia para a identidade. Identidade digital universal para toda a gente. O EIDAS 2 já o dizia, já estamos a cumprir. Segura e confiável, que suporte os serviços públicos e privados e em todos os canais. Hoje é isto, amanhã não sabemos o que é que vai ser. Portanto, continuamos sempre em todos os canais. E com uma experiência de utilização simples para obter grandes adesões. Não vou ler o resto, leiam depois a apresentação. Serviços de confiança estão aqui. Fatura eletrónica, plataforma eletrónica de contratação pública, registro de criação de empresa na hora. Hoje tivemos uma apresentação sobre a empresa e aquela empresa na hora é mesmo numa hora. Em menos de uma hora a empresa é possível ser criada. Registro predial, casa na hora. É possível registrar uma casa em menos de uma hora. Registro automóvel, também em menos de uma hora. Registro civil, nascimentos, casamentos, divórcio e óbito. Carta de condução, renovação, autenticação de portais, assinatura de códigos de software, certificados de encriptação. Todas as semanas há novos serviços
que utilizam a chave móvel digital. Desafios, muito rapidamente, adaptar os atuais serviços à solução EIDAS. Nós já temos uma parte do caminho traçado e já feito. Lançar um novo cartão de cidadão estrangeiro, isto é que é uma novidade, e queremos, sem desprimor para Angola, mas vamos começar pela maior comunidade migrante em Portugal, também foi um mandato que eu trouxe, de começarmos com o Brasil, de podermos acelerar aquele processo que hoje foi, como é que disse, da demora que é em obter o visto para poder ir trabalhar para Portugal. Vamos tentar acelerar. Angola é um candidato, porque é a segunda comunidade do CPLP presente em Portugal. Focar-se nos utilizadores e no móvel e não no nosso umbigo, como costumamos dizer. Incrementar a interoperabilidade e a partilha de informação no Estado português e promover a interoperabilidade e o reconhecimento, não vou dizer mais nisto. E a última estratégia em 3 palavras: inovar, inovar, inovar. Se paramos, morremos. Estas são as entidades, eu não falei só em meu nome, falei em nome destas entidades também, não apenas do GNS, porque participaram e colaboraram, e lanço um desafio, ainda há pouco fui aqui abordado: venham a Portugal. Nós partilhamos, temos a política de partilha. Nós já passamos aquele paradigma de que ter informação era poder. Nós hoje, o poder é partilhar a informação. E é essa que é a nossa política. Partilhamos, sabe bem, a experiência, não é? De como é que partilhamos, mostramos tudo. Não há problema nenhum, isto não há aqui segredo de Estado, aqui no meio disto tudo. Partilhamos, venham, disponham. Se não vierem, podem fazer videoconferência. Os meus contactos estão no final. E um grande obrigado final para todos vós que são os resistentes e que tiveram aqui esta minha longa exposição e completamente à margem da lei, ao Maurício. E um grande obrigado para o ITI e boa sorte para todos. Agradecemos aos integrantes deste painel e peço que ocupem seus lugares no auditório. Muito obrigada pela participação.